Pensa só comigo, já imaginou o que é ganhar R$ 1 milhão por dia? Parece coisa de filme, né? E se a gente for olhar os dados oficiais, é quase isso mesmo, parece ficção. Mas aí a gente olha em volta, vê jatos particulares, mansões gigantescas e percebe que tem alguma coisa que não bate. A realidade conta uma história bem diferente. E é para entender isso que a gente está aqui. Nesta análise, a gente vai mergulhar nesse universo da elite invisível do Brasil para descobrir quem realmente manda no país e, principalmente, como esse grupo se esconde dos números oficiais. Vamos nessa? Para a gente começar, vamos a um dado oficial, da Receita Federal. Segundo eles, no Brasil inteiro só existem 3 pessoas que declaram uma renda de R$ 1 milhão por dia. É isso mesmo que você ouviu. 3. Um número que, vamos combinar, parece pequeno demais, não é? Quase inacreditável. E é exatamente aí que a conta não fecha. Porque, apesar desse número oficial minúsculo, os sinais de uma riqueza absurda, monumental, estão por todos os cantos. Ou seja, existe um clube, um grupo de pessoas que vive e gasta nesse padrão, mas que, por algum motivo, simplesmente não aparece no radar da Receita. É um verdadeiro quebra-cabeça. Então, a pergunta é, como isso é possível? Para resolver esse mistério, a gente vai ter que olhar além da declaração de renda. Vamos começar a investigar um pouco mais a fundo para entender quem são essas pessoas. Ok, então vamos mudar um pouco a nossa lente. Se a gente parar de olhar para o salário, para a renda, e focar no crescimento do patrimônio, ou seja, o quanto a fortuna de alguém cresce de um ano para o outro, o número já dá um salto. A gente chega em mais ou menos umas 50, 60 pessoas. Basicamente os bilionários que todo mundo conhece da famosa lista da Forbes. Só que, mesmo esse número ainda não conta a história toda. A verdadeira elite, aquela galera com poder de consumo para ter jatinho, segurança particular 24 horas, casa na Europa, esse grupo é bem maior que isso. A lista da Forbes, na verdade, é só a pontinha do iceberg. Agora sim, vamos ao que interessa. Chegou a hora da gente tentar definir quem forma esse grupo de verdade, essa elite que estamos investigando. Afinal, quem são e quantos são? Bom, os estudos apontam para um grupo de 4 a 5 mil famílias. Mas aí, claro, a gente tem que contar os cônjuges, os filhos, os herdeiros. Quando a gente junta todo mundo, chegamos a um universo de aproximadamente 20 mil pessoas. Pois é um clube bem, mas bem exclusivo. E qual é o ingresso para fazer parte desse clube? Bom, a barreira de entrada é ter um patrimônio líquido de no mínimo R$ 170 milhões. Percebeu a virada de chave aqui? O foco não é mais a renda, o salário do mês. O que importa mesmo é o capital acumulado. Isso leva a gente direto para a próxima parte. Como essa fortuna é estruturada e como isso permite que eles vivam de uma forma completamente diferente de todo o resto, incluindo até mesmo outros profissionais que ganham salários altíssimos. Então, aqui está o pulo do gato, o ponto crucial de tudo. O segredo é que eles não vivem de salário. A riqueza é toda administrada por estruturas super sofisticadas como holdings e family offices. E são essas estruturas que mudam completamente as regras do jogo financeiro para eles. Para a gente visualizar isso, vamos botar lado a lado. De um lado, um profissional de altíssima renda. Ele recebe um salário e paga até 27,5% de imposto de renda. Do outro lado, o super rico. A renda dele vem como dividendos das empresas que, aqui no Brasil, na maioria das vezes, são isentos de imposto. E as despesas? Bom, enquanto o primeiro paga as contas do próprio bolso, a elite consegue lançar gastos gigantescos como jatinho, jantares caríssimos, como despesas da empresa. É, literalmente um universo financeiro paralelo. Para essa diferença ficar ainda mais clara, mais palpável, vamos fazer uma comparação que coloca em perspectiva o tamanho desse abismo financeiro. E aqui entra a maior confusão que muita gente faz. É normal a gente pensar que um juiz, por exemplo, com um salário de R$ 100 mil por mês, faz parte dessa elite. Mas a verdade, como a gente vai ver agora, é que ele não chega nem perto. E essa imagem aqui, ela fala por si só. Para esse juiz conseguir juntar ao patrimônio mínimo da elite, aqueles 170 milhões, ele precisaria economizar metade do salário dele por 60 anos. 60 anos, uma vida inteira. E o mais chocante é que para a elite essa fortuna toda não é a linha de chegada, é só o ponto de partida. E essa frase resume tudo de um jeito muito poderoso. Para pensar nisso um segundo. A distância de grana entre o juiz e o super rico é maior do que a distância entre o próprio juiz e uma pessoa que ganha um salário mínimo. A escala é outra. É algo realmente difícil de colocar na cabeça. E essa diferença vai muito além do dinheiro. O juiz tem autoridade, uma autoridade que vem do Estado. Já a elite, ela tem poder, um poder que vem do capital.
Para ficar bem claro, o juiz talvez viaje de primeira classe usando milhas. A elite viaja no próprio avião. São dois mundos completamente diferentes. Isso tudo nos leva à pergunta final, a mais importante de todas. Como esse poder financeiro gigantesco se transforma em influência real nos rumos do país? O conceito-chave aqui é o chamado poder de veto. Eles não precisam sentar na cadeira de presidente. Por quê? Porque, metaforicamente, eles são donos da estrada por onde o carro do presidente precisa passar. Se o governo propõe alguma coisa que vai contra os interesses deles, eles têm 1000 maneiras de reagir e de frear a situação. E como eles fazem isso na prática? Bom, eles têm várias alavancas de poder. Eles podem, por exemplo, mover o capital deles para fora do país, o que faz o dólar explodir e a bolsa cair. Eles podem financiar campanhas políticas, podem influenciar a narrativa que aparece na mídia e, claro, têm acesso direto a quem escreve as leis lá em Brasília. Resumindo, o objetivo final não é governar diretamente, é muito mais sutil. O objetivo é garantir que o sistema, que as regras do jogo, continuem favorecendo quem já venceu essa partida há muito, muito tempo. Então, para a gente fechar o raciocínio, no Brasil, a gente tem os pobres, a classe média, os ricos, e aí num outro patamar existe essa elite quase intocável. Aquele juiz que muita gente enxerga como o topo da pirâmide, na verdade, ele faz parte do 1% mais rico. Agora, essas 20 mil pessoas, elas são o 0,01%. E são elas que, no fim das contas, dão as cartas. Entender essa diferença é o primeiro e mais importante passo para a gente começar a entender como o Brasil realmente funciona.